Boa noite, né, pessoal? E agora vamos para o capítulo 12, o amai os vossos inimigos. Eu estava falando antes da gente iniciar esse processo de gravação que eu interpreto que existem quatro fases de uma leitura. Existe o ler, existe o estudar, que é um aprofundamento, existe o praticar e existe o sentir a prática. É como se fosse meditar em cima da prática, que é uma etapa superior à própria prática. E desta vez que eu fiz esse estudo para trabalhar aqui com vocês, eu senti essa prática. Eu busquei resolver situações de muito tempo atrás que, na verdade, já estavam resolvidas, mas a pessoa em si não sabia disso. Então, era importante que essa comunicação ela ocorresse mesmo. E assim foi algo que realmente a gente deve ir para essa prática, o sentir a prática. Mas vamos lá. Para quem está chegando pela primeira vez, a gente sempre inicia o nosso estudo com passagens da Bíblia que vão fortalecer, ou seja, que vão embasar todo o estudo que a gente vai fazer daqui para frente. Então, aqui eu coloquei algumas passagens, e assim, às vezes são longas, então eu vou resumir, né? Então, essa aqui é a passagem: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Ou seja, isso aqui é a questão do Velho Testamento, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que estais no céu. Agora, a questão dessa passagem aqui de Mateus, capítulo 5, de 43 a 47, se você... Isso aqui é uma reflexão. Se você só ama quem te ama, qual é a recompensa? Qual é a dificuldade? A reflexão aqui qual é a dificuldade de te amar quem te ama? Qual é a dificuldade de amar quem te faz bem, quem não te maltrata, quem quer seu bem? Não existe dificuldade nenhuma nisso. E é o que Jesus vai levantar aqui a hipótese. Não procede assim também os publicanos, aqueles que cobravam os impostos? Não procede assim também os próprios fariseus, saduceus? Então, os pagãos? Então, não existe diferença nenhuma do cristão, né, de amar quem te ama. Aí a ideia é você passar para o próximo nível. E qual é o próximo nível? Amar o vosso inimigo. Só que aqui tem uma questão muito importante, porque as pessoas pensam que amar o inimigo é a mesma coisa de amar um amigo. E biologicamente falando, isso é impossível. Porque eu não vou adentrar muito profundamente nesse tema, mas existe uma coisa chamada magnetismo. E o magnetismo não permite isso. Quando você chega próximo de uma pessoa que você não gosta, você não sente uma repulsão de cara. E quando você chega próximo de uma pessoa que você tem afeto, que você tem sentimento, você não fica feliz? Isso é magnetismo. Isso é uma lei da física, de atração e repulsão de corpos. Então, não tem como você ter o mesmo sentimento por uma pessoa que você gosta e por uma pessoa que você não gosta. Mas tem algumas nuances aqui que fazem com que você passe para a próxima fase, que, sinceramente, para mim, é a grande cereja do bolo, é o grande ápice do estudo da noite de hoje. Então, a gente vai passando agora, né, para Mateus ainda, versículo 20. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante da que a dos escribas e dos fariseus, também não entrará no reino dos céus. A gente já discutiu toda essa questão das principais premissas para que a gente atinja o reino dos céus, e uma delas é a humildade, o não egoísmo,
o não orgulho. E vocês vão perceber que essas três palavrinhas aqui são importantes para a gente entender esse amai os vossos inimigos. E ainda nessa primeira parte, né, do nosso trabalho, a gente vai aqui em Lucas, capítulo 6, de 32 a 36. O que é que ele quer dizer aqui? Novamente, mesma mensagem. Se somente amar o que vos ama, que mérito você vai ter, uma vez que as pessoas também de má vida fazem isso? Se só emprestasses aquilo que você acha que vai ter alguma coisa em troca, ou seja, segundo as intenções, que diferença você vai ter das pessoas de má vida também? Então, novamente chamando essa atenção. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, sem esperar coisa alguma. Então, porque tem muitas pessoas que são novas aqui, né? Tem essa questão do fazer o bem sem esperar coisa alguma, tá no princípio do que é amor para Jesus, que para mim é uma virada de chave quando a gente sente essa prática. A gente já percebeu que tem a leitura, tem o estudo, tem a prática e tem o sentimento da prática. Quando a gente percebe que amar é a felicidade que me gera em fazer o bem a alguém é maior do que a felicidade que me geraria se eu utilizasse o mesmo recurso e tempo para fazer um bem para o meu ego, eu zerei o jogo. Eu zerei o jogo. Ou seja, fazer com que o outro, um ato meu, gera uma felicidade no outro, e essa felicidade gera uma felicidade em mim de maior magnitude do que se eu estivesse fazendo algo só para mim, aí você entendeu o que é amor. Dentro da dentro do conceito do Evangelho de Jesus. Então, é muito importante essa questão, porque a gente consegue fazer a ligação da importância de você perdoar, da importância de você não guardar mágoas dos vossos inimigos. Eu também vou, nós, né, vamos fazer um aprofundamento disso, porque a gente sabe que, como é que eu posso falar? A vida, ela continua. Então, se eu tenho problemas com algumas pessoas, algumas têm uma visão limitada que pensa que a morte acaba. Muito pelo contrário, essa perseguição ela pode continuar a sucessivas existências, ela pode continuar muito. Então a gente tem que, o mais rápido possível, cessar, acabar com essas discordâncias, o mais rápido possível, porque a gente não consegue passar para outro patamar, a gente não, a gente também já discutiu isso em estudos passados também, que a Terra é uma prisão e a gente não consegue sair da prisão se a gente não se a gente não perdoa todo mundo, se a gente ainda tem dívidas. É como uma prisão na Terra. Se você cometer um crime e você ainda tem dívidas, você não pode sair da prisão enquanto você não cumprir completamente sua pena. E um dos passos para a gente cumprir a nossa pena é não ter inimigos. As pessoas podem ter problemas conosco, porque a gente também já falou isso em estudos passados. A gente não tem controle sobre fatores exógenos. Nós só temos controle sobre fatores endógenos. Ou seja, eu não sou inimigo de ninguém. Mas se eu tiver inimigos, paciência, eu peço perdão se algo eu fiz para essas pessoas. Mas eu não posso ter inimigos. Eu não posso ter pessoas que eu desejo mal. Eu não posso ter pessoas que eu tenho rancor. Então, essa é a base do estudo de hoje. E vamos avançando aqui. Agora, finalizamos essa primeira parte e vamos para a segunda parte, que é mais a parte do estudo, a parte ali da gente estar pensando no evangelho propriamente dito e também, né, fazendo conexões com a Bíblia. Gente, o áudio está baixo para vocês aí também ou só para Peterson? Não, tá, para mim tá ótimo. É a pessoa botar o microfone dele mais alto. Ah, tá ok, tá ok. Então,
Vamos continuar. Então, olha aqui, ó. Se lembrando que para algumas pessoas que então acho que tem que aumentar o microfone de vocês aí, porque o meu já tá beleza aqui. Para quem está iniciando, né, pela primeira vez aqui no estudo, existem alguns grifos, né, que eu faço aqui. Vocês podem perceber, tem um grifo amarelo, tem um grifo azul ali e tem um grifo meio lilás. Existe meio que uma hierarquia de grifos aqui. Então, o grifo azul claro, ele é o grifo mais importante, pelo menos na minha interpretação. O que não quer dizer que na sua seja a mesma. Na sua, o grifo amarelo pode ser mais importante. Enfim, é só uma questão de hierarquia de grifos aqui. Então, a gente já começa com uma questão importante. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, e a gente sabe que fora da caridade não há salvação, ou seja, não tem como sair, fora da benevolência para com o próximo, não tem como sair dessa prisão, não tem como sair dessa prisão. Amar os inimigos o ápice, é o ápice do amor. É isso aqui, ou seja, poxa, se eu sei que o amor é a virtude, o bem, é o diamante mais precioso que existe no planeta Terra. Se eu consigo amar os meus inimigos, significa que eu estou tirando o melhor diamante que existe na Terra. Ou seja, eu consegui sublimar no amor. A ideia é essa aqui. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. E, novamente, o que eu já falei aqui, eu vou falar, é preciso sentir essa prática. Porque quando você pratica o perdão e a pessoa se sente feliz por ser perdoada, é um sentimento maravilhoso. É um sentimento que preenche por dentro. Eu convido todos vocês a participarem, a exercitarem isso com alguém, seja da família, seja alguma divergência de trabalho, alguma divergência, sempre que possível, é importante fazer esse exercício, sentir essa prática. A palavra-chave hoje vai ser sentir a prática. Entretanto, há geralmente um equívoco no sentido da palavra amar. Não pretendeu Jesus falando assim que a gente tenha a mesma ternura, foi o que eu falei, é outro ponto importante. É outro ponto importante. Existem pessoas que eu tenho afinidade, inclusive afinidade fluídica. A gente sabe que existem as pessoas que são da mesma família espiritual, ou seja, que estão mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. A gente tem afinidade com essas pessoas, porque uma afinidade não é física, é uma afinidade espiritual, é uma afinidade de ideias, é uma afinidade de caminhada. Diferente de outras pessoas que às vezes a gente tem uma dissonância muito grande. Então, é muito importante entender, e às vezes as pessoas distorcem, que o amor aqui seria igual em todos os sentidos. E fisicamente, aí a gente entra na ciência dura, digamos assim, fisicamente, do ponto de vista magnético, isso é uma inverdade. Do ponto de vista magnético, existem pessoas que vibram numa frequência energética muito similar à nossa, o que não causa discrepância. Já outras têm uma discrepância. E outra, só para dizer que eu só estou falando de coisa ruim, que aqui tem uma discrepância do lado ruim, mas também existem discrepâncias do lado bom, que você percebe a presença de um espírito mais evoluído que você. Um espírito que faz o seu espírito, a grandeza do outro espírito faz o seu chorar. Porque você compreende o quão você é pequeno.
E eu posso dizer, eu já tive experiências como essa, que o espírito chora. Quando você entra em contato com um espírito de uma magnitude muito maior do que a sua, o seu chora. Mas não chora é um choro de felicidade, digamos assim. Enfim, a ternura, né, pressupõe confiança. Ora, ninguém pode confiar numa pessoa que quer te apunhalar uma faca. Isso não é nem lógico. E quem já acompanha esses estudos aqui desde o princípio sabe que eu tenho uma certa dificuldade de compreender o que não passa pelo crivo da lógica matemática. Então, não é lógico, eu não vou tratar uma pessoa que eu sei que me quer bem com a outra que, na primeira chance que eu tiver, ela vai me enfiar uma faca pelas costas. Eu não vou ter física. Gente, eu não estou falando do ponto de vista de sublimar espírito, não. Eu estou falando do ponto de vista físico. É uma propriedade da lei da conservação. Fisicamente, você se defende. Você faz esse ato, é até instintivo, essa questão. Então, é importante fazer essa diferença, porque muita gente cai no erro de pensar que é a mesma coisa, e do ponto de vista magnético, isso não é possível. Entre as pessoas que se desconfiam uma das outras, não podem haver manifestações de simpatia que existem com as mesmas pessoas que têm a mesma frequência de onda. Não tem como ser a mesma coisa. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo o mesmo prazer que sente com estar com um amigo. E, gente, isso não é apenas de questões espirituais, não. É questões magnéticas. Eu gosto de enfatizar muito isso. Até a questão de passe espírita, existe o passe que é espiritual, existe o passe que é magnético, existem diferenças em relação a isso, e é importante que a gente saiba dessas questões, que não ache que é tudo a mesma coisa. Então, a gente vai avançando aqui. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta, ou seja, ele está falando exatamente o que eu já acabei de falar, né? Uma lei física, uma lei da física, que é a lei de assimilação e de repulsão de fluidos. Fluidos similares, eles tendem a se concentrar. Fluidos que são opostos, eles tendem ali a uma repulsão, né? Continuando, o princípio malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento, né, benévolo nos envolve agradável, ou seja, aqui está falando da questão de troca energética. Quando a gente está com pessoas que querem nosso bem, existe uma troca benéfica, e isso o corpo sente positivamente. Quem nunca chegou num ambiente que você não é bem visto, que você não é bem-vindo pelaquele grupo que está ali e não sentiu uma fraqueza, não sentiu dor de cabeça, não sentiu parecendo que um caminhão passou por cima? Quem nunca passou por isso? É exatamente essa questão me faltou o termo aqui agora, uma questão de troca energética mesmo. Então, há essa diferença, isso é físico, isso é físico. Então, novamente, amar os inimigos não quer dizer que não exista diferenças entre os inimigos e os amigos. E aí vem a questão importante, que a gente já falou um pouco sobre ela, mas é uma das grandes cerejas do bolo aqui do estudo de hoje. O que é amar o inimigo? Se eu sei que amar um amigo, do ponto de vista magnético e espiritual também, é diferente de que amar o inimigo, o que seria amar o inimigo no conceito de Jesus? O que seria isso? E o Evangelho vem nos ensinar. Amar os inimigos não é, portanto, ter uma afeição que não está na natureza, que é contrária à própria lei da física. Não é isso. Amar o inimigo é não guardar ódio, amar o inimigo é não guardar rancor, amar o inimigo é não guardar desejo de vingança, amar o inimigo é perdoar sem pensamento oculto, tipo, eu perdoo, mas se ele se der mal, ai, que beleza, que coisa maravilhosa. Não, é perdoar e desejar o bem para aquela pessoa.
Não desejar que nada de mal aconteça para ela. Não colocar nenhum obstáculo para ela, para a reconciliação de vocês. É experimentar a alegria no lugar de tristeza, se o bem acontecer com aquela pessoa. Poxa, eu vou ficar feliz porque aconteceu bem para aquela pessoa. Mas quer dizer que é o mesmo sentimento de alegria que eu tenho com pessoas que são afins a mim? Não, porque isso é contrário à lei da física. Mas eu me sinto feliz por ela. Eu me sinto feliz por ela. Eu vou socorrê-la se eu puder fazer também. Não querer prejudicá-la e sempre, que é o slide inicial aqui do nosso estudo, sempre retribuir o mal com o bem e nunca com a intenção de humilhar, nunca com a intenção de fazer com que as outras pessoas ou fazer com que até mesmo a pessoa que está recebendo ajuda o enxergue como superior, porque isso aí é alimentar o orgulho. Isso é alimentar o orgulho. Então, é fazer o bem, é retribuir sempre todo o mal que você receber com o bem. Aqui, novamente, faz a importância da gente estar falando daquela máxima que Chico sempre falava. Aos outros, gente. Ó, isso é libertador. Coloca isso na mente de vocês. Nós não temos controle sobre os outros. Nós não temos controle sobre o que as pessoas vão achar de mim ou vão fazer comigo. Ninguém tem esse controle. E é extremamente estressante e impossível controlar isso. A gente só tem controle sobre os nossos atos. Então, aos outros, o direito de ser como eles quiserem ser, e está tudo bem, mas a mim ser melhor. A mim procurar vencer as minhas vicissitudes, vencer os meus defeitos, buscar ser melhor a cada dia, buscar fazer o bem, buscar ser o exemplo a quem me fez mal. A gente chama isso de tapa de luva, mas tem que ter cuidado. Justamente por isso que eu estou dando ênfase nisso aqui, para não ter a intenção de humilhar. Não é fazer retribuir, né, o mal com o bem, porque você se sente feliz em fazer isso. Porque você se sente infeliz em, mesmo que de um grão de areia, recolocar um irmão no caminho de Jesus. Essa é a virada de chave. Lembra lá do conceito de amor? Gente, não esquece esse conceito de amor, porque praticar e sentir isso, você vai ver que o universo ele vai trabalhar para você. Ele vai retribuir em abundância para você. Então, é isso que quer dizer, né, o amai os vossos inimigos. Entendeu? É praticar tudo isso que a gente acabou de falar. Agora, eu faço a ênfase, para a gente poder passar esse assunto, eu faço a ênfase de que é lógico que o sentimento que eu tenho por espíritos que são da mesma família espiritual minha, que convergem de pensamento comigo, que estamos praticamente na mesma sintonia, é diferente dos outros espíritos que eu tenho algumas divergências, ou melhor, que eles têm divergências para comigo. E a gente vai, né, avançando, amar os inimigos, né, para a pessoa que é incrédula, aqui para aquela pessoa que acha que a vida está presa nessa existência, né, aquele materialista propriamente dito, a vida está presa nessa existência. Então, pô, se eu tenho uma pessoa que é meu inimigo, eu vou lá e mato ela. Eu mato ela e acabou o problema. Por quê? Porque eu estou pensando só agora. Mas a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que pensar além. A vida, ela não vai, essas divergências, elas não vão acabar com a morte. As divergências só acabam com o perdão mútuo. Porque se esse espírito foi assassinado, sei lá, você matou ele, ele foi para outra vida, ele vai continuar sendo seu inimigo. E agora sendo seu obsessor. E às vezes até sendo seu
subjugador, ou seja, ele vai passar a tomar conta da sua própria vida sem você saber. Como assim, Pedro? Uma das primeiras perguntas que Kardec faz: os espíritos influenciam na nossa vida? E o espírito de verdade responde: muito mais do que você imagina, e muitas das vezes são eles que vos conduzem. Então, às vezes, a gente não está percebendo, mas a gente está sendo conduzido. E aí é que você tem que ter o raciocínio e, como é que eu posso dizer, chamar a sua vida para o seu eixo. Qual a minha meta? O que, que eu quero fazer? Ah, eu quero sair, eu entendo que a Terra é uma prisão e eu quero sair dessa prisão. Quais são os artifícios, quais são as coisas que eu posso fazer para que melhore o meu comportamento e assim eu possa ter uma pena reduzida. Gente, é isso. Tudo que tiver contrário a essa lógica está errado. Tudo que tiver errado, tudo que tiver contrário a esse pensamento está errado. E a gente precisa estar chamando para o eixo, porque muitas vezes a gente está sendo induzido ao erro. E a gente está tão no mecânico que a gente não está percebendo isso. A gente não está percebendo isso. Então precisa parar e chamar a sua vida para o seu eixo. Isso aqui é uma reflexão também muito grande desse capítulo. Nesse interesse, se não, é satisfazer o orgulho perante o mundo, né? Então você vai perdoar para dizer assim, eu sou superior a ele, porque eu perdoei. Pô, cara, você perdeu a chance de ganhar ponto, porque você perdeu o ponto, porque você alimentou orgulho e você não perdoou de verdade. Você não perdoou de verdade. Não é esse o perdão, não é isso amar o seu inimigo. Preste atenção. Para o crente, né, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque se lança o passado e o futuro, no qual a vida não passa essa existência não passa de um ponto. Inclusive, os espíritos já falam isso para a gente várias vezes, que a vida na Terra, uma existência, é um piscar de olhos próximo à vida na erraticidade. E a gente bota um peso gigantesco nisso aqui. A gente coloca um peso do tamanho do mundo num piscar de olhos. Gente, piscou o olho, acabou essa existência, vamos para a próxima. Piscou o olho, acabou, perto da vida no plano espiritual. A gente sabe também da relatividade do tempo. Então, eu vou também fazer ênfase a isso, porque conhecimento, a maioria das pessoas tem conhecimento. Estudo também tem. O que está faltando é prática e depois é sentir a prática. Porque quando a gente sente a prática, a gente fortalece a prática. E você pode me perguntar por quê? Por que sentir a prática fortalece a prática? Porque você percebe que você está no caminho certo. Você percebe. A prática por si só não vai alimentar a sua percepção de que, tipo assim, cara, o caminho é esse. E isso a gente só entende quando a gente sente a prática. A gente precisa sentir a prática. A gente precisa sentir o Evangelho. Por isso que nunca vai ser demais estudar o Evangelho. Nunca vai ser demais. Eu tirei tantas lições dessa nova releitura que eu fiz para apresentar esse estudo para vocês. E eu tenho certeza que se no futuro eu for refazer esse estudo, eu vou aprender mais. É uma fonte de conhecimento prático inesgotável, porque a gente vai evoluindo, novas questões acontecem na nossa vida e a gente passa a enxergar com mais maturidade pontos do Evangelho. A maturidade que eu tinha quando eu li o Evangelho pela primeira vez é infinitamente menor do que a maturidade que eu tenho hoje. E a de hoje vai ser infinitamente menor do que quando eu tiver 50 anos e daí ao infinito. É importante fazer essa pausa para a gente entender isso. Sobre eles, né, se coloca a destinação da Terra, espera-se topar por homens maus e perversos, é normal, a Terra é um plano de provas e expiações, está no processo de transição, mas ainda é um plano de provas e expiações. Então, se a gente entende, né, que as provas são importantes quando a gente vence elas,
para galgar patamares maiores perante a evolução, por que que eu vou maldizer o instrumento dessa falta, dessa prova? Ou seja, a prova existe. Alguém vai ter que executar essa prova. Às vezes é um irmão meu que foi utilizado ali para fazer aquilo, para poder evoluir. Então, ao invés de você perdoar, fala, meu amigo, eu não tenho nada para te perdoar, não. Você me fez um favor, porque esse processo que aconteceu me fez galgar planos maiores, me fez subir de nível. Como é que eu tenho que te agradecer? Eu tenho que te pedir. Você não me deve nada, eu que estou te devendo, porque isso que você me fez, essa prova, que você também foi instrumento dela, me ajudou. Eu passei a refletir mais sobre a vida. Olha só como tudo é questão de ponto de vista. Tudo é questão de ponto de vista. Até mesmo uma tragédia, você pode tirar um outro ponto de vista, uma outra questão. Tudo está no olhar. Se a gente coloca na nossa cabeça e jamais esquece isso, Deus não age por capricho. Deus não age para me ferir. Ah, Deus acordou hoje com a cueca virada. Ah, vou jogar os nomes de quem mora na terra tudo para cima. Ah, caiu Pedro, vou castigar Pedro. Por quê? Ah, porque eu já estou afim. Ah, acordei com a cueca virada e aí eu estou afim de maltratar Pedro. Gente, isso não é lógico, isso não faz sentido. Tudo que Deus faz para a gente é bom. Tudo que Deus faz para a gente é bom. Porque Deus enxerga lá na frente e a gente enxerga tudo embaçado. Então, o que a gente tem que entender? Se a gente sente dor em algo que aconteceu, você vai lá, o que é que eu tenho que aprender com isso? Porque Deus é bom e Deus não me quer chorando, não. Deus não me quer sofrendo, não. O que é que eu posso aprender? Aonde é que eu posso sublimar nisso aqui? E também as pessoas que estiveram juntos dessa prova. Então, eu acho que esse conceito aí já ficou fechadinho aí na cabeça da gente. Ainda outros motivos para o espírita ser indulgente com seus inimigos. Lógico, que a gente já falou um pouco sobre isso também. A gente sabe que a maldade ela não é permanente nos homens. Todos nós vamos morar na mesma casa, todos nós. A diferença é que uns vão chegar mais rápido e outros vão demorar mais. Mas no fundo, vai todo mundo morar junto. Então, todo mundo vai precisar se reconciliar. Então, poxa, se eu posso me reconciliar logo, eu vou logo fazer isso porque eu adianto meu lado. Eu adianto meu lado. Ninguém... Gente, às vezes a gente pensa que aqui é bom porque a gente não sabe o que é bom. A gente não sabe o que é bom. A gente vive no subúrbio do subúrbio, numa prisão. No subúrbio do subúrbio e numa prisão. E ainda tem coisas belíssimas. Imagine o belo do belo. Inclusive, eu não me lembro, mas isso foi questionado aos espíritos superiores. E eles falaram, né, que os mundos ditosos, os mundos felizes, eu não me lembro aonde eu li isso, mas eles falam que a beleza é tamanha que a linguagem escrita na Terra não era capaz de descrever as belezas dos planos felizes. Ou seja, não tinha gramática, não tinha nada, não tinha um paralelo. Então pega todas as belezas que existem no mundo. E os espíritos superiores falam, gente, isso aí não tem paralelo perto dos planos felizes. Olha que loucura. Você não tem curiosidade de ver um negócio desse? Porque eu tenho. Eu tenho curiosidade. Então é uma coisa que assim motiva a gente por dentro. Pô, vamos ser melhor, vamos fazer isso, vamos fazer por merecer ir para planos melhores, ou pelo menos permanecer na Terra. A Terra está no processo de transição. Quem não dançar na linha vai ser exilado, igual como aconteceu com os exilados de Capela. Então, ó, vamos andar na linha para pelo menos, vamos sonhar alto, né? Então vamos para os planos felizes. Mas se não der, pelo menos vamos ficar na Terra, que a Terra vai estar no processo de regeneração. Não vai ter mais expiações, né? Lembrando que existe uma diferença grande entre provas e expiações. Provas é tudo aquilo que faz a gente crescer.
Expiações também faz a gente crescer, mas é derivado de dívidas que a gente já contraiu em vidas passadas ou até mesmo nessa vida. É muito importante traçar esse paralelo, porque prova é uma coisa, expiação é outra. Então, a gente sabe, né, que não se livra, né, do inimigo na carne, aí ele permanece sendo o seu inimigo aí no mundo espiritual, em outras existências. Esse negócio vai ficar se perpetuando eternamente até vocês se resolverem. Então, gente, a ideia é: tem algum problema, tem que pedir perdão para alguém, pede logo, pede de coração, sabe por quê? Porque um dia você vai ter que pedir. Um dia você vai ter que pedir. Então pede logo, resolve logo. Porque quanto mais rápido você resolver, mais rápido você, por bom comportamento, vai estar liberado da prisão, que é o objetivo. A gente já estudou isso em capítulos passados, que o objetivo de estar na Terra encarnado é justamente esse, porque aqui a gente ganha mais pontos do que quando a gente está no plano espiritual. É tipo assim, eu vou fazer uma brincadeira só para isso ficar bem fixo na cabeça. Vamos pensar no basquete. Quando você está no plano espiritual, você vai lá e faz aquela cesta de perto. Aquela cesta de perto vale 2 pontos. Quando você está encarnado, você só faz cesta de 3. Ou seja, aqui os pontos são mais. Aqui a cesta é mais difícil de ser feita. Mas quando você faz a cesta, você tem mais pontos. Ó, eu acho que não tinha analogia melhor para falar a diferença entre a vida espiritual e a vida física. É um jogo de basquete. Portanto, né, continuando, os inimigos do mundo invisível manifestam com obsessões e subjugações, a gente já viu isso, e se você usar da benevolência com os inimigos encarnados, você também tem que fazer isso com os inimigos desencarnados. Então, gente, coloca uma coisa assim na cabeça. Quando a gente está com algum processo de obsessão, algum processo de subjugação, não é sempre, mas na maioria dos casos, o devedor é você. Na maioria dos casos, quem tá devendo na praça é você. Então, qual é o primeiro movimento? É pedir perdão. É não dizer, sai daqui, eu não sei o que foi que eu fiz para merecer isso. Calma lá. Alguma coisa aconteceu. Então, qual é o movimento racional, o movimento cristão a ser feito? Pedir perdão. Primeira coisa, meu amigo, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Eu hoje não tenho consciência do que aconteceu, mas se me for revelado, eu te peço perdão. E você começa a praticar o bem para todos e sempre pedir perdão. Pode ser que demore, mas se o perdão é de coração e você começa a pensar assim, poxa, eu fiz mal, então eu tenho que compensar com o bem. Então você começa a fazer o bem para muitas pessoas, para muitos, vou fazer o bem, vou fazer o bem, vou fazer o bem, vou fazer o bem. E essa energia do bem começa a ficar e você sempre pedindo perdão. Aqui vai ter uma. Não há espírito endurecido que não amoleça com amor. Quem é de prática mediúnica aí sabe o quantos espíritos mais duros foram encorajados, né, com o amor. Então não existe dureza que não ceda ao amor. O amor sincero, o amor verdadeiro, não é aquele amor da boca para fora, não. Então, aqui também vai ter outra passagem, né, de Mateus 5, 38 a 42, no Velho Testamento, né, olho por olho, dente por dente. Gente, a gente precisa entender que os espíritos evoluem assim como o planeta evoluiu. No tempo do Velho Testamento, era praticamente terra de ninguém. Então, olho por olho, dente por dente, acredite, já foi uma evolução. Porque antigamente era assim, você matou meu filho. Eu ia lá, matava a sua família toda, destruía a sua casa, destruía tudo. Então, não era, tipo assim, era desproporcional o negócio.
Então, o Velho Testamento veio aqui, ó, olho por olho, olho por olho, dente por dente. Se você me arrancou um braço, eu vou lá e arranco um braço seu e está resolvido. É lógico que não é isso. Mas para o tempo do Velho Testamento era o que dava para ser feito. E por isso que quando os espíritos evoluíram e o próprio planeta evoluiu também, aí mudou completamente. No tempo de Jesus já era outra lógica. Já era, se alguém te bater na face direita, ofereça à esquerda. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ah, não, vamos lá, vamos se jogar para frente. Não. Até porque isso é contrário à lei da conservação. O que Jesus está querendo dizer aqui é que se alguém te bater, não revide. Não faça, alguém bateu no meu rosto, na minha face direita, eu vou lá e bato na face direita dele. Não. Se alguém bater na minha face, eu não vou revidar o mal com o bem. Eu não vou. Desculpa. Eu não vou revidar o mal com o mal. Se você me bater, eu bato em você. Não. Não. Eu vou evitar estar próximo. Mas se alguém me bater, eu não vou revidar. Aqui tem um exemplo muito, muito legal, que é o próprio exemplo do Gandhi. Eu já falei isso no passado, já falei isso em estudos passados. O Gandhi, né, chegou no lugar, o guarda foi lá e deu um murro nele, ele caiu. Aí ele levantou, aí o guarda foi lá e deu outro murro nele, ele caiu. Aí ele levantou. Quando ele levantou, o guarda falou: quem foi que te ensinou a ser tão covarde? E aí Gandhi falou: esse rapaz que está pendurado no seu pescoço. E o guarda estava com um crucifixo, né, com a imagem de Jesus. Na hora que Gandhi falou isso, o magnetismo, olha a questão do magnetismo aqui, foi tão profundo, foi tão grande que tocou o espírito do guarda e o guarda sentiu que ele estava errado e caiu aos prantos, no choro. Porque ele percebeu, o espírito sentiu, o espírito se envergonhou. Tamanha era a grandeza de Gandhi. Então, aqui outra questão, né? Os preconceitos do mundo sobre convencionar chamar ponto de honra, ou seja, não, me bateu, então agora é honra, então eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar esse lado sombrio, né? Que nasce do orgulho, que nasce da exaltação do eu. Como é que eu vou ficar perante a sociedade? Eu vou ser considerado um frouxo para a sociedade. Só que aí vem uma das cerejas do estudo de hoje. E é verdade. E precisa ser sentido. Aqui é algo que precisa ser sentido. Ao orgulhoso, isso vai parecer covardia, porque ele não compreende que é muito mais corajoso suportar um insulto do que se vingar. É muito mais corajoso resistir às ofensas, levantar a cabeça às ofensas, do que se vingar, do que pagar o mal com o mal. E ele não compreende isso porque ele tem uma visão limitada. Quando a gente começa a sentir isso, principalmente numa sociedade completamente conturbada como a nossa, é preciso ser corajoso para ser diferente, gente. É preciso ser corajoso para ser um discípulo de Jesus. Vai por mim. Parece fácil, mas não é não. É preciso ser muito forte. Então, deve-se, entretanto, tomar ao pé da letra o conceito, né, de oferecer uma face, dê a outra face? Lógico que não. Lógico que não, porque isso é contra o princípio da própria conservação. Então, a ideia aqui foi o que eu já falei, é não pagar o mal com o mal. É não pagar o mal com o mal, é buscar, né? Você não vai frequentar ambientes que você sabe que é hostil para você, que de algum modo você corre um certo risco. Então, você não vai fazer isso porque isso é contrário ao próprio princípio da conservação. Por exemplo, eu não vou entrar numa favela lá no Rio de Janeiro que eu não conheço, 3 horas da manhã, gritando. Por quê? Porque eu corro um sério risco de acontecer algo mais sério comigo. Então, assim, a ideia é não pagar o mal com o mal. A ideia aqui.
Sob esse prisma, a maior glória se advém de ser ofendido. Isso aqui também é importante, viu? Ser ofendido do que ofender. Suportar uma injustiça do que praticar. Mais vale ser enganado do que ser enganador. Arruinado do que arruinar os outros. É preciso enxergar tudo. A ideia, gente, aqui é enxergar o objetivo existencial. Eu poderia sair daqui e ir para uma questão de projetos, uma questão de gestão, tudo. Porque quando você tem uma meta, você tem que estar muito atento o que é que te aproxima da sua meta e o que é que te afasta da sua meta. Se a sua meta é sublimar, se a sua meta é evoluir espiritualmente, quando você ofende, você se afasta da sua meta. Então não é inteligente fazer isso. Não é inteligente. Quando você é ofendido, não. Você tem a chance até de se aproximar da sua meta. Porque você fala, olha, tudo bem, não tem nada. Eu não te devo perdão nenhum. Existe um conto de Buda que é muito legal. Eu não posso estar me alongando muito, porque senão esse estudo vai parar lá para as 10 horas da noite. Mas teve uma pessoa, né? Vou resumir, bem resumido aqui. Então, a pessoa vai lá, cospe no rosto de Buda, e aí os discípulos ficam furiosos com isso, tudo, aí, pronto, a pessoa vai embora. A pessoa fica se remoendo por isso. E antes da pessoa ir embora, Buda agradece. Fala, obrigado, meu amigo, porque obrigado por ter cuspido no meu rosto. Aí a pessoa sai, ela fica agoniada por dentro, sem entender por que Buda pediu perdão, e aí ele volta no outro dia, e envergonhado com o que fez. E aí ele pede perdão para Buda. Buda, me perdoe. E aí Buda chega e fala, eu não tenho que te perdoar. Primeiro porque você me fez um favor. Você me fez perceber que ainda existia um pouco de raiva dentro de mim e que os meus discípulos ainda precisavam aprender, porque eles foram para cima para agredir a pessoa. Então, eu ainda preciso melhorar para que os meus discípulos também melhorem. E além disso tudo, hoje você não é mais aquela pessoa, assim como as águas do Ganges não são a mesma, né, de ontem para hoje, né? Você não é mais a mesma pessoa que me cuspiu, e eu também não sou mais aquela pessoa em quem você cuspiu. Então, hoje somos pessoas completamente diferentes. O ontem não existe mais, não há o que ser perdoado. E aí acaba essa história, só para que vocês entendam a importância de estar ligado à meta. Você tem que estar ligado à meta, sempre estar ligado à meta. Fazer coisas no seu dia que vão lembrar você da sua meta. E sempre fazer um balanço disso. É importante trazer um pouco da teoria da administração aqui, da questão do foco, da concentração em relação às tarefas que vão te levar às micrometas, né, que vão te levar à meta, trazer um pouco de ciência administrativa, se eu posso dizer assim, é importante para a gente ter sinergia das nossas tarefas perante a nossa meta. Então, instrução dos espíritos, aqui a gente vai mais rapidinho. Aqui o Júlio Oliver. A vingança é um dos últimos remanescentes, né, dos costumes bárbaros. A vingança constitui indício certo de estado de atraso dos homens, ou seja, se você cultiva o hábito da vingança, significa que você ainda é um espírito atrasado. Vingar-se é, bem sabeis, o contrário do que o Cristo pregou, né? Perdoai os vossos inimigos. Ou seja, aquele que nega se perdoar, ele não é só não espírita, ele também não é cristão, porque Jesus pregava o perdão. E você quer se vingar, então você não é um discípulo do Cristo. É o Júlio Oliver dando essa mensagem para a gente. Vem o Fenelon trazer uma outra mensagem. Penoso vos é sacrifício de amardes os que te insultam e perseguem. Lógico, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Não é fácil, mas é um sacrifício que o torna superior a eles. Se você odeia como eles vos odeiam,
Você não é melhor do que eles. Você está no mesmo patamar. Não se esqueça, meus filhos, que o amor aproxima Deus à criatura e o ódio distancia. Olha a ideia da meta. O que me aproxima e o que me distancia. O que me aproxima de Deus é o amor. Ah, eu quero estar mais próximo ou mais distante de Deus? Eu quero estar mais próximo. Então eu tenho que amar. Porque se eu odiar, se eu querer trapacear, se eu querer me vingar, eu vou estar distante. Gente, é só pensar. O convite do estudo de hoje é para pensar. É para pensar. Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo está me aproximando de Deus? Tá, ótimo. Ah, o que eu estou fazendo, perdão, Senhor, eu errei. Perdão, não era para ter feito isso. E aqui, né, o Adolfo, né, bispo de Argel, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem curtíssima, diga-se de passagem, que vai conduzir a determinado ponto, não deixa que as asperezas, não deixa que as dificuldades desviem da sua meta, desvie do seu caminho. Isso é muito importante. Você tem que estar sempre olhando a meta, sempre olhando a meta. A gente não faz isso para quem é mais da área administrativa. A gente não faz isso no nosso trabalho. Por que você não faz isso do seu plano espiritual? Não muda nada. Não muda nada. Então, com o olhar constantemente dirigido para o fim a alcançar, ou seja, a meta, estou de olho na meta. E aqui é um negócio interessante. A nossa meta é a vida inteira. E a gente não sabe quando é que a gente vai desencarnar. Então a gente tem que ser rápido. Então tu pode deixar para amanhã. O amanhã é para o amanhã. Vamos se concentrar no hoje. Então, vou dar uma aceleradinha aqui maior, né? Que a gente não se importe com os arbustos, com os espinhos no meio do caminho, que a gente continue sempre focado na meta. E ele não está dizendo que não vai ter, mas fica na meta. Fica na meta. Expor seus dias para vingar de alguma pessoa, né? De um teste na vida, é sempre um crime aos olhos de Deus. E se você tivesse consciência, iria perceber o quão ridículo isso é. Aqui é o Adolfo falando, né? Lembrai de que a gente só vai ser perdoado quando a gente perdoa, né? Perdoai na medida em que eu sou capaz de perdoar os que me ofendem, está no Pai Nosso. Vamos prestar atenção no Pai Nosso e não só ficar falando as palavras. Enquanto na terra correr uma gota de sangue, aqui ainda não vai ser o reino de Deus, né? Então a gente sabe que a terra ainda vai evoluir para ser um plano feliz. Santo Agostinho, né, quando aqui vai trazer a lembrança lá de Pedro, né, quando vai sacar a espada, e aí Jesus fala, né, mete a tua espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá. Então, novamente falando, não é para pagar o mal com o mal. A gente já viu essa questão aqui. A última coisa, né, que Jesus fez, né, foi uma súplica contra seus algozes, e também a gente sabe lá que ele cochichou, né, nos espíritos de luz, né, que já estavam vindo buscar ele, para cuidar de Judas, que tinha acabado de se suicidar. Então, ele naquele momento ali de dor, né, física, ele, ó, vai lá cuidar de Judas, que ele tinha acabado de se suicidar. Então, até ali, naquele último suspiro, né, ele estava pensando em toda a humanidade. Então, aqui, ó, amais uns aos outros, responder com amor, né, um sorriso. Tem uma outra questão legal aqui, ó. O mundo, sem dúvida, vai te considerar um covarde. Erguei bem a fronte e mostrai também que não teme colocar uma coroa de espinhos a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de, de um assassínio autorizado por falsos ares de honra. O que ele quer dizer aqui? Que nunca se desvie da sua meta, mesmo que você seja chamado de covarde, mesmo que a sociedade te coloque uma coroa de espinhos na cabeça, levante a cabeça, porque é melhor desencarnar assim do que se submeter ao orgulho e ao egoísmo.
disfarçados de ares de honra. Mensagem muito importante aqui dos Espíritos trazem para a gente nesse capítulo. E já estamos próximo do fim, né? Que juízo farão de mim se eu recusar, né, me reparar, né? Se eu recusar ofender, pagar o mal com o mal. Os loucos, né, vão te censurar, mas as pessoas que têm moral vão dizer que você agiu com sabedoria. Rapaz, olha que coisa interessante. Os espíritos mais baixos vão dizer que você é um covarde, mas os espíritos mais elevados vão dizer que você é sábio. Olha, outra questão de ponto de vista interessante de se pensar sobre esse ponto. Então, reflita um pouco. Por motivos de uma palavra dita às vezes impensadas ou inofensiva, vindo de seu irmão, o vosso orgulho se sente ferido. E aí você vai lá e paga o mal com o mal. Retruca acidamente. Antes que isso aconteça, pense: isso é um procedimento cristão? Isso vai me aproximar da minha meta? Ou isso vai me distanciar da minha meta? E basicamente era isso que eu queria falar para vocês hoje, que a luz sempre esteja conosco e que a gente sinta a prática do Evangelho. Esse é o meu desejo para todos nós. E até o nosso próximo estudo.